Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez tem uma palavra de Deus para você, que é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 1 a seguir. O epígrafe é a mulher adulta. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, meu irmão? Sabemos que essa história que vai nos relatar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a seguir, a história da mulher adulta. Essa história da mulher adulta é uma história muito pregada nos dias de hoje e sempre foi uma das mensagens mais pregadas, até mesmo pelos apóstolos daquela época, porque os apóstolos presenciavam aquilo que eles iam. Então eles pregavam, João pregava sobre essa mulher. E a Bíblia nos fala que Jesus, vindo do templo, tornou-se a voltar para o templo. E a multidão acompanhava Jesus, era muita gente mesmo. Quando a multidão acompanhava Jesus, porque Jesus fazia sinais. Então a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Se Jesus fazia sinais, quando Jesus fazia sinais, o povo seguia Jesus, é porque por causa dos sinais. Então Jesus, retirando-se, saindo do templo, ele retorna-se ao templo. E os escribas e os fariseus, eles pegam uma mulher num ato de adultério. Ele fala para Jesus: Mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. E Jesus, escrevendo com o dedo na areia, e os escrivães: Tu, pois, que dizes? E Jesus tornou a escrever na areia e disse: Aquele que dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Os escribas e os fariseus queriam apedrejar aquela mulher.
Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, fala que a lei ela veio por intermédio de Moisés, mas a graça veio por intermédio de Cristo. No tempo da lei era olho por olho e dente por dente. Quando uma mulher no tempo da lei era pega no ato de adultério, ela tinha que ser levada em praça pública para serem apedrejada. Então os escribas e os fariseus tentando a Jesus, mas a Deus ninguém tenta, nós não podemos tentar a Deus. E Jesus fala: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. No tempo da lei, meu irmão, era olho por olho e dente por dente. No tempo da lei não tinha misericórdia. E eles não estavam fazendo justiça, querendo apedrejar aquela mulher. Porque segundo alguns estudos, se aquela mulher, melhor dizendo, a Bíblia é clara, né? Se aquela mulher cometeu o adultério, então aquele amante daquela mulher tinha que ser apedrejado, mas eles não trouxeram o amante daquela mulher, queria apedrejar somente a mulher. Então aqueles escribas e os fariseus, eles não viviam não viviam aquilo que eles pregavam. Eles falavam para Jesus apedrejar aquela mulher. Mas se eles fossem cumprir a lei ao pedra da letra, eles tinham que apedrejar o homem que tinha cometido adultério também. Mas ninguém obedecia à lei. Jesus vai nos falar em Tiago: se transgredimos somente se transgredimos um mandamento da lei, já transgredimos todos. E eles já tinham transgredido todos, porque eles não estavam cumprindo a lei. E eles queriam tentar o mestre, disse: agora pegamos o mestre. E tentaram a Jesus Cristo. E fala: a lei nos mandou Moisés castrar e ser apedrejada. Se Jesus ele prega o amor, ele não pode apedrejar essa mulher. E se Jesus não apedrejar essa mulher, ele está sendo contra a lei de Moisés. E eles dizem: agora pegamos o mestre, agora o mestre está sem saída. Agora nós vamos ver se ele é um falso profeta ou não, um falso Cristo. E Jesus escrevendo com o dedo na areia, porque ele estava escrevendo uma nova história para aquela mulher, e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecados, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E saíram todos, começando os mais velhos até os mais moços, mais novos, ficando só a mulher e Jesus. E Jesus, olhando, não viu ninguém, e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? A mulher: ninguém me condenou. Então vai e não peques mais. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. O inimigo, ele vem te acusar no seu pecado. Romanos capítulo 8. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquela mulher tinha pecado, mas ela precisava da glória de Deus. Ela precisava da redenção de Cristo Jesus. Ela estava afastada da presença de Deus. Ela estava longe da glória de Deus. Mas depois que Deus enviou o seu Filho Jesus, que veio salvar a humanidade, nós passamos a estar mais perto de Deus. E eu quero te falar uma coisa para você nessa noite. Você que por um deslize não aguentou a carne, não aguentou os desejos da carne e cometeu um ato de adultério, fornicou, se drogou, matou, traficou. Sabe de uma coisa? Jesus, ele quer te perdoar. Jesus, ele olha em você não como o homem vê. O homem só quer julgar.
O homem só quer apedrejar, mas Jesus, ele veio para ser o seu advogado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João fala: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, que é Cristo justo. Todos nós temos pecados, temos erros, temos falhas, mas nós temos pecado, nós somos cristãos, nós somos pecadores arrependidos. Aquelas coisas que nós fazíamos no passado, nós não vamos fazer mais. E se porventura nós caímos, ora para que Jesus seja seu advogado, para que você possa ser salvo. Em nome do Senhor Jesus. E no Evangelho de João, primeira carta de João, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 8: filhinhos, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, e a tua palavra não está em nós. Nós temos falhas, temos erros, temos pecados, mas nós temos um advogado para Deus nos perdoar dos nossos pecados e tudo que fizemos que Deus não agradou. Assim como Jesus, ele foi advogado dessa mulher, ele quer ser seu advogado. Se você não aceitar a Jesus como o seu Salvador, Jesus vai vir para você como um juiz, para julgar os quatro cantos da terra. E Jesus quer te fazer de você um novo vencedor. Se você caiu, não olhe pelo que as pessoas falam. Você vai ser apedrejado. Mas Jesus, ele vai te levantar. Deus vai fazer de você uma unção dobrada. Porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Se você pregava bem antes de você cair, depois que Jesus vai te levantar, você vai pregar melhor, você vai louvar melhor. Por causa das pedras que o inimigo apedreja você. Que queria apedrejar aquela mulher. E hoje quem apedreja nós é o inimigo. E o povo de hoje também, não porque eles querem, mas eles é usado por Satanás. Eles apedrejam você do seu pecado, do seu erro. Ele sempre está apontando o seu erro. Mas quando Jesus ele te perdoa, meu irmão, quando você tem um novo arrependimento, Jesus esquece do seu pecado. Jesus nem olha para o seu pecado mais. Às vezes eu sei que você fica se culpando. Ah, será que Deus me perdoa porque eu pequei? Será que Deus me perdoa porque eu forniquei, porque eu adulterei? Será que Deus me perdoa porque eu não aguentei e vi um filme pornográfico? Mas sabe de uma coisa, Jesus ele te perdoa, meu irmão. Não importa o que você fez para Deus, Jesus te perdoa. O que Deus mais entristece, meu irmão, não é tanto de... entristece também de você pecar, mas o que mais entristece é quando você é hipócrita, quando você quer tirar a viga do olho que está no teu irmão e não repara a trave que está no seu. Às vezes você fala do irmão que viu um filme pornográfico, mas você comete adultério, você está de olho na mulher do teu irmão, na mulher do teu próximo. E não devemos ser assim. As pessoas devem não julgar o nosso próximo. Quando você julgar o seu próximo, lembra que você um dia pecou, hoje está pecando. O Deus entristece da tua hipocrisia. Quando você peca e reconhece que você não é nada sem Deus, sabe de uma coisa. Aí que Jesus entra na sua vida e te faz de você uma nova criatura, que você venha nascer de novo. Tá aí essas palavras, que nós íamos ter um novo nascimento, que nós não venhamos julgar aquela pessoa que está no mundo do pecado, que nós íamos estender as mãos e levantar e falar igual a Jesus: onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Se Jesus não te condena, e Jesus nos ensinou a ser imitador dele, nós não devemos condenar o nosso próximo pelo seu pecado. Eu não devo condenar você pelo seu pecado.
E Jesus quer que você vá e não peques mais. Tá aí essas palavras com mais o Espírito Santo posso falar mesmo cada coração, em nome de Jesus.